Olá, sagitarianos e sagitarianas, tudo bem? Sejam bem-vindos à leitura de fevereiro de 2026. Vou começar aqui, Sagitário, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês, tudo bem? E, sagitarianos, é um mês que a alquimia, a intensidade, o magnetismo de vocês vão estar alta. Isso vai atrair melhores possibilidades para a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, é importante ser seletivo ou seletiva, porque como tem pessoas se aproximando, pessoas enviando notificações, enviando solicitações, saiba ser seletivo ou seletiva para não trazer para a sua vida ou para as suas redes sociais pessoas que não vão somar absolutamente em nada, mas só que estão ali por curiosidade ou por querer alguma coisa por interesse. É importante dizer que, diante da energia, não significa que todas as pessoas vão estar agindo assim. Eu me refiro sobre a seletividade para você realmente não trazer más companhias, más influências para a sua vida de alguma forma. Quando vocês recebem essa energia, é interessante utilizar ela para crescimento. Se você tem ambição profissional, se você precisa ali socializar para oportunidades, se você quer se destacar no seu meio social de alguma maneira, essa é uma energia excelente, mas ainda assim se pede cautela, tudo bem? Energia complementar, Sagitário. Com a energia complementar, fala a respeito de você comunicar os seus desejos, você não sentir timidez, vergonha de fazer ou ser aqui. Porque essa energia, ela traz a seguinte mensagem: pare de se esconder. É claro, quando você recebe uma energia que aumenta os seus atributos, seja seus atributos intelectuais, físicos, ou até em termos de energia em si, você vira alvo, né, dos demais. As pessoas começam a prestar mais atenção no que vocês estão fazendo, elas começam a se perguntar para onde vocês estão indo, com quem vocês estão. Então, vocês vão perceber que existe muita curiosidade envolvida nisso. Mas, se você chegar aqui a ter essa oportunidade, se você precisar se apresentar ou trabalhar em algo, não tenha medo. Tudo bem, Sagitário? Não tenha medo. Você, claro, deve ter seus momentos em particular, seus momentos de silêncio, seus momentos de recolhimento, mas diante dessa energia, você está recebendo até para te dar uma coragem, uma motivação, fazer com que você se sinta bem consigo mesmo, inspirado ou inspirada. Mas não se esconda, porque é um pontapé inicial aqui para você desenvolver algo. Qual está sendo aqui o desafio de vocês? Aí, legal. É interessante porque, assim, eu tinha mencionado o quê? Sejam seletivos, para vocês não trazerem para a vida de vocês e nem adicionarem nas suas redes sociais pessoas só por interesse, curiosidade, que não vão acrescentar absolutamente em nada na sua vida. E eu tenho no seu desafio um indivíduo que é perigoso. Mas que tipo de perigo essa pessoa representa? É uma pessoa que pode cometer um ato ruim contra a sua vida? Não, Sagitário, não chega até certo ponto, né? Mas é uma pessoa que gera muito desgaste, né? Então pode ser uma pessoa que confunda você psicologicamente, pode ser uma pessoa que gere estresse, perturbação emocional. Por si só, isso já é um mal,
né? Mas pede para que vocês tenham cautela. Mas vamos ver como que vocês vão lidando com tudo isso durante aí o percorrer do mês. Sagitário, diante a toda essa energia de tudo isso que foi mencionado, como que as pessoas em torno estão enxergando vocês, né? Quais são as percepções que essas pessoas estão tendo? Sagitário, essas pessoas, eu realmente não sinto que essa é uma energia de vocês. Eu sinto que é como as pessoas estão se sentindo na sua presença. De alguma forma, as pessoas, elas podem sentir, em algumas ocasiões, que vocês não dão atenção a elas, ou que vocês não estão se importando com o que elas sentem. E para outras ocasiões, pode ser que essas energias, elas, no caso, principalmente aquelas pessoas que querem se aproximar por curiosidade, ou querem saber quem é vocês, o que vocês fazem, essas pessoas, elas podem carregar consigo alguma insatisfação ou algum tipo de frustração. Então elas estão frustradas e aí enxerga em vocês a possibilidade de se satisfazer ou sair de alguma frustração. Sai fora disso. Tudo bem? Não dê trela a isso, Sagitário. Porque as pessoas, elas sentem que a sua presença faz elas quererem batalhar por alguma coisa. Faz elas, até se elas quiserem competir, mas você tira de alguma maneira essa pessoa da zona de conforto que ela criou. O fato de você estar tendo sucesso, de você estar tendo esse magnetismo, de você estar atraindo olhares, Sagitário, está fazendo com que algumas pessoas saiam de uma vida baseada na mesmice, na autonomia. Querendo ou não, você está até ajudando as próprias pessoas que às vezes não gostam de vocês aqui. Como que vocês estão se enxergando no momento? E antes de falar, né? Em poucas ocasiões, alguns sagitarianos podem estar sendo vistos como pessoas que são extremamente críticas. Sempre está reclamando e não está buscando fazer alguma coisa diferente. Em poucos casos, tudo bem? Mas a energia mais forte foi essa que eu mencionei primeiro. Como que vocês estão se vendo, Sagitário? Você se vê diferente, tá? Você está sentindo que tem algo diferente aqui. Seja para um sentido melhor, seja para um sentido de indiferença, o que for. Você olha para si e você entende que você já não é a mesma pessoa, que você já não lida mais com as coisas que você lidava antes, que você está com outro tipo de mentalidade, com outro tipo de ideia, e vocês estão voltados a isso. Qual está sendo a esperança de vocês no momento? Perdão. Qual que está sendo o medo e a insegurança de vocês? Vamos começar por aqui, né? O que está no momento gerando um medo ou uma insegurança? E aqui, vocês podem... Não é que alguém te dá medo, mas o imprevisível, aquilo que vem de uma forma muito direta, aquilo que vem sem que você espera. Isso gera algum tipo de insegurança. Porque vocês, Sagitário, não gostam, principalmente nesse momento, nessa fase de vida, vocês não gostam de ser pegos desprevenidos, né? Aqui também pode representar alguém do elemento ar, Libra, Gêmeos ou Aquário, que você tem algum tipo de medo relacionado a essa pessoa, mas não um medo de briga, discussão, não nesse sentido que eu quero dizer. Às vezes você teme pela saúde dessa pessoa, você teme pelo que essa pessoa está passando na vida, né? Ou realmente as atitudes que essa pessoa vem obtendo gera uma insegurança aqui. No fundo, não quero me afastar e também não quero perder o contato, a relação com essa pessoa de alguma maneira. Mas aqui, num sentido geral, de fato, é medo do imprevisível, medo daquilo que vem de uma vez só, que chega de uma maneira muito direta aqui. Qual está sendo a esperança de vocês? Vocês estão buscando justiça. E se não há essa busca por justiça, por exemplo, por justiça
baseado na lei dos homens ou justiça divina, é pelo menos buscar agir de igual para igual, né? Se é justo para mim, é justo para você. Agir conforme aquilo que é real. Então, existe aqui uma expectativa muito grande, né? Por obter, de fato, uma justiça aqui. Como que vocês estão lidando com o desafio de vocês nesse período? Sagitário, como que vocês estão lidando com o desafio de vocês nesse período? Bom, gostei dessa energia. Então, assim, Sagitário, existe ali uma pessoa que é extremamente desgastante. Para a maioria é uma energia masculina. Mas é uma energia desgastante. Quando essa pessoa se aproxima, e eu já digo logo que não é uma pessoa que você já conheça, que você já tenha uma amizade, uma relação. Eu sinto assim, que quando essa pessoa ela se aproxima, ela tem uma energia estranha, né? Assim, você percebe uma estranheza, mas na verdade a energia dessa pessoa é muito nociva. Você percebe que existe uma indecência nesta pessoa pela maneira que ela age dentro de um ambiente público ou dentro de um local de trabalho. E lá no fundo a sua intuição, ela tá te avisando, tá falando, olha, não dá muita moral, não olha muito para essa pessoa, ou não deixa não fica convidando essa pessoa para vir na sua casa, né? Tem aqui alguma coisa que fala sobre questões de indecência, imoralidade, e a sua intuição ela tá te avisando sobre algo. Muitos aqui vão ouvir a intuição e vão parar qualquer tipo de movimentação em relação a essa pessoa. Por exemplo, não falo com essa pessoa, não dou abertura para essa pessoa, não me dirijo ao mesmo local que essa pessoa esteja, se eu precisar trocar horário, se eu precisar bloquear essa pessoa da minha rede social, ou não aceitar o convite, a solicitação que ela acabou de me enviar. Vocês estão aqui largando para lá, isso é bom. Né? Então, vocês estão ouvindo aqui a intuição de vocês, tudo bem? Como que está o aspecto psicológico de vocês, né, Sagitário? Como vocês estão agindo aí? Como vocês estão tomando decisão nesse mês de fevereiro? Vocês estão, assim, cultivando, né? Então, você coloca algo em prática, você cultiva aquilo. Você analisa, pesquisa, vocês assim estão muito concentrados em conquistar uma estabilidade aqui. Pode ser conquista de um patrimônio, conquista de um bem material, né, no caso. Mas assim, eu sinto que vocês estão se organizando, né? Tudo que vocês estão fazendo está dentro de uma organização. Então vocês vão lidar muito com questões de agenda, horários, programações, você pode, assim, ter um horário pré-estabelecido para algo que você não pode faltar, você não pode descumprir de maneira alguma. Mas vocês estão buscando organizar as coisas. Estão criativos também. Como é que está a questão emocional de vocês, Sagitário? Como que vocês estão lidando com as emoções? Olha, perfeito. Vocês estão agindo com maturidade emocional, né? Então, assim, da parte emocional de vocês, existe acolhimento, existe carinho, responsabilidade emocional para com o outro, responsabilidade emocional para consigo, né? A maturidade emocional, sabendo lidar com os desafios, com as circunstâncias da vida, sem dramatizar, sem gerar comportamentos vitimistas, tudo dentro da maturidade em si. Né? Se houver aí alguma ansiedade, né, ou se às vezes aqui alguns podem ter diagnósticos, eu vejo que ainda assim você está conseguindo manter o equilíbrio. Pode ser assim, um medicamento que funciona, uma terapia que está funcionando, um hábito que você mudou e esse hábito novo está te ajudando a lidar com essas crises. Né? Então fala desse acolhimento, as pessoas estão sentindo mais acolhidas aqui também.
Como está a questão espiritual de Sagitário? Como está a energia espiritual de Sagitário no mês de fevereiro? Ok. Sagitário, aqui eu tenho, assim, um alerta, né? Sagitário, eu não vejo que vocês estejam sofrendo interferência espiritual negativa. Né? No caso, que alguém, por própria intenção, por próprio desejo, esteja mexendo com forças para te prejudicar. Eu não vejo isso. Aqui, Sagitário, é mais uma questão de aquilo que você absorve do outro. Tem a espiritualidade aqui, ela fala a respeito daquilo que você está prestando atenção ou para aquilo que você está dando ouvidos. E que isso, de alguma maneira, está sobrecarregando vocês, sabe? Pode deixar vocês mais letárgicos, mais cansados, às vezes com aquela sensação, parece que eu não tenho energia para fazer isso, parece que eu não tenho energia para fazer aquilo. Mas aqui, independente de uma mediunidade, o espiritual está dizendo o seguinte: você não está absorvendo energia de tudo e todos. Você está dando uma atenção, um foco para onde não se deve, e desse não dever, você está absorvendo toda a densidade que aquela situação ou que aquela pessoa tem para si. E aí isso pode te dar desconforto, dores de cabeça, pode até afetar a parte física aqui. Então, assim, Sagitário, você tá dando atenção a provocações, tá? Provocações é o quê? Qualquer pessoa que nesse momento na sua vida esteja tentando tirar você do seu foco, que está tentando te distrair. Então você fala para a pessoa: amanhã eu preciso levantar às 5 da manhã porque eu vou estudar. E aí a pessoa, ela faz um barulho a noite todinha para você ir dormir tarde, né? Dormir ali pela madrugada, para que você acorde cansado, para que você não consiga estudar nesse horário das 5. Ou pessoas que você fala: eu tenho um compromisso em tal dia, em tal hora, e a pessoa ela faz de tudo para você não comparecer naquele compromisso, ou ela inventa várias outras coisas que você acaba rompendo com esse compromisso. É desses locais, dessas pessoas que vocês estão trazendo tanta energia nociva para vocês. Como existe uma pessoa no desafio de vocês que fala de desgaste, o espiritual também traz um alerta. Cuidado com essas novas pessoas, porque podem ser pessoas cheias de fardos, fardos mal resolvidos, e que podem tentar jogar o fardo sobre os seus ombros, Sagitário. Então, ser seletivo aqui é muito importante. Tudo bem? Bom, Sagitário. Havia ali uma insatisfação que fica para trás e você sente ali uma energia de recomeço. Você está autêntico, existe verdade naquilo que você quer fazer, e parte disso que você está fazendo existe um sentido justo, né? Então isso que eu estou fazendo não é por fazer, é porque eu quero trazer voz, eu quero trazer chances, eu quero fazer alguma coisa diferente do que eu venho fazendo há muitos anos. A intuição está sendo aliada, a sua maior aliada, e ela está te mostrando quem é quem. É só você confiar. Você está mais organizado, você está mantendo seu espaço limpo, você está mantendo sua agenda organizada. Isso vai fazer um diferencial enorme para o que você está pretendendo aqui. Não está sendo uma pessoa desumilde, não está sendo uma pessoa grosseira, muito pelo contrário. Educação, gentileza, acolhimento. As pessoas estão gostando de estar por perto, mas lembre-se, tem ali, né, o meio termo, alguns interesseiros. E você pode realmente estagnar
Se você não ouvir sua intuição, ou como o próprio espiritual trouxe aqui como aconselhamento, se você ficar se concentrando em baboseira dos outros, né? Não tô nem aí se a pessoa não gosta de mim, não tô nem aí se alguém tá me olhando com cara feia, não tô nem aí se a pessoa acha isso de mim. O importante é você fazer a sua parte, contanto que você não esteja prejudicando outras pessoas, olha, tá perfeito. Tá? Então isso é muito importante. Sagitário, os signos que eu tenho aqui para vocês, tá? Eu tenho signos de água, Câncer, Peixes e Escorpião, forte energia de Peixes, e tenho energia de Gêmeos, Aquário e Libra, forte energia de Gêmeos, forte energia de Libra, tudo bem? Tenho elemento fogo, mas eu vou deixar para aprofundar um pouco mais em relação a eles quando eu falar dos outros aqui. Sagitário, se vocês estiverem lidando com o elemento água, Câncer, Peixes ou Escorpião, existe uma sintonia entre vocês no momento. É como se vocês estivessem se unindo com algum propósito, se unindo para resolver alguma questão. Se já há, né, uma união simbólica aqui, vocês estão passando por uma fase de renovação dentro do relacionamento que vai para um sentido melhor, e ambos podem estar tomando atitudes de mudança de localidade, mudança de endereço, né? No caso, mudança de atitude ou até de setor profissional. Mas também é uma energia que você está se sentindo feliz por causa do convite ou do acolhimento que essa energia fez. Como se essa energia fizesse você, Sagitário, se sentir muito bem recebido, tivesse uma coisa boa, de alguma maneira, que está sendo vista aqui, tá? Não precisa ser necessariamente uma coisa de relacionamento, pode ser uma pessoa, uma amiga, uma conhecida, alguém que está fazendo uma diferença aqui. Para quem está lidando com peixes, tá? Aí eu estava falando do elemento água, mas como eu falei, a energia de peixes é mais forte, e aí se vocês estiverem lidando com um pisciano ou uma pisciana, vai haver alguns aborrecimentos, ou da parte deles ou da parte de vocês. Por quê? Porque os piscianos não sabem o que está acontecendo, eles não têm em mente o que está se passando na situação e eles podem se precipitar. Nestas precipitações, eles podem ser extremamente arrogantes ou vir com uma energia de superioridade, e isso pode fazer com que ou vocês ou alguém que esteja com vocês tenha que colocar essa pessoa no seu devido lugar, por um certo limite. Tá? Então, pode estar acontecendo com vocês ou com eles. Ok? Ou assim, ou você está agindo assim com eles, eu quero dizer, e eles estão... Alguém está falando para você parar de falar assim com eles. Para quem está lidando com o elemento ar, Libra, Gêmeos ou Aquário, eu vejo assim que a energia de ar é uma energia que está indo muito direto naquilo que eles querem. Só que tem algum assunto que eles estão trazendo ou algum tipo de comportamento que eles estão tendo que está meio cansativo. Por exemplo, eles falam algo para vocês, você tenta ali resolver, ou você tenta aconselhar, ou você tenta trazer uma visão diferente de mundo, de vida, de trabalho, o que for, só que eles sempre estão, às vezes, com um certo pessimismo, né? Sempre ali falando que não vai dar certo, ou que a coisa não vai funcionar, ou que tem que ser de uma maneira diferente. E isso pode fazer com que vocês sejam muito diretos, e nessa atitude de você ir direto ao ponto pode fazer com que eles se sintam magoados, né? Talvez eles não estejam prontos para uma verdade. Ou eles não querem aceitar que essa é a verdade ou a realidade de algo. Ainda dentro do contexto, né, eu estou falando do elemento ar e agora eu vou falar de Libra, porque Libra é uma das energias mais fortes que se apresentaram do elemento ar, e Gêmeos também, que eu já vou falar também. Então, assim, a energia de Libra aqui é uma energia que, no momento presente, está de igual para igual. Eu vejo vocês conversando e tratando de assuntos, conversa sobre documentos, sobre estatuto, fala muito sobre algo relacionado a estatuto. Então, vocês estão conversando, tentando equilibrar as coisas, existe algum conhecimento sendo passado,
mas eles não estão fazendo jus aos seus sentimentos de alguma forma, né? Então eles estão admirando, eles estão correspondendo mais o seu lado intelectual do que o seu lado sexual, emocional e assim por diante. Para quem está lidando com gêmeos, ele vai ter um ato de liberdade. Só que esse ato de liberdade, de alguma maneira, vai incomodá-los. Então, o que seria? É como se Gêmeos tomasse a frente e ele falasse: eu vou fazer o que eu estou sentindo e não quero nem saber. E eles vão e fazem. Só que, quando vocês ficam sabendo, pode ser que ou vocês não queiram conversar naquele momento ou seguir com eles de alguma forma, porque parece que esse ato, essa atitude de liberdade que eles tomaram, poderia ter causado algum sentimento em vocês não muito apropriados. Eles ficaram tristes, aborrecidos, apontados aqui em relação a eles. E eu tinha mencionado para vocês que eu ia deixar o elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, como vocês, para o final, porque é onde a energia mais assim de estresse, de sobrecarga tá vindo. Aqui existe muito uma questão, Sagitário, entre vocês e esse elemento e os outros do elemento fogo, que assim, existe muito maus entendidos, existe muito uma distribuição de tarefas aqui também na situação. É como se eu estou fazendo algo, eu acredito que eu estou fazendo mais do que aquela outra pessoa e devido a eu achar que eu faço demais, eu paro de fazer porque eu quero que essa pessoa faça. Só que na minha cabeça eu acreditava que eu estava fazendo mais do que a outra pessoa. Na verdade, as coisas estavam iguais. Eu me dedicava a uma coisa, a pessoa em outra, mas cada um estava se ajudando dentro do possível. Só que agora existe um desgaste nessa relação. Porque a teimosia ganhou, né? A teimosia ganhou da paciência. A impulsividade ganhou do sentimento, né? Do sentimento assim de carinho, de compreensão. Houve um aumento de disputa e uma diminuição de companheirismo. Então, vai ser um período aí onde vocês não vão se entender muito bem. Ok? Conselho para Sagitário. Sagitário, o conselho que veio aqui para vocês é aonde você sentir que nada pode ser feito, mesmo quando a razão está sob suas mãos, se recolha, se retire. É muito importante que, assim, claro, esse mês de fevereiro vocês descansem bem, durmam bem, que vocês não se deixem sobrecarregar, saber o limite do seu corpo, da sua mente, do seu dia, do seu tempo, né? Quando eu falo limite de tempo, assim, ó, eu determinei que nesse meio tempo, nesse tempo aqui, eu vou fazer isso. Passou do tempo que eu determinei, eu vou fazer outra coisa, ou eu vou me ajustar, ou eu vou descansar. Mas assim, aonde você sentir que não lhe cabe, ou que não tem nada que você fale que mude aquele cenário, se recolha, se afaste. Não vale a pena. Mas é um mês que também pede descanso, né? Não parar de fazer as coisas, mas saber administrar essa energia. Estou recebendo muita informação, muita coisa acontecendo, mas eu também tenho que saber o meu limite. Né? Até que horas as pessoas podem me ligar, até que horas as pessoas podem me procurar, até que momento eu estou ali disponível para aquilo. Porque se você ficar cedendo constantemente, isso só vai te sobrecarregar. Como eu falei,
se retira. O espiritual mesmo diz que se você estiver olhando para coisas involuntárias, inúteis, isso está tomando muito da energia de vocês. Eu gosto muito daquela frase que fala: quanto mais você olha para o abismo, chega um momento que o abismo se vira para você, ele começa a olhar para você de volta. Então não olhem tanto para lá, tudo bem? Então é isso, Sagitário. Muito obrigada. Se cuidem, tudo bem? Bom fevereiro. Tchau, tchau.